Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: Brasil deixa de embarcar café exportado por problemas operacionais nos portos. Em Santos, principal terminal exportador do grão, pelo menos 80% dos embarques sofreram atrasos este ano. E mais de 2 milhões de sacas ficaram para trás. Responsáveis por quase a metade do alimento produzido no Brasil, as mulheres do agro ganham festa de gala e premiação em São Paulo. Vamos conhecer uma fazenda que abandonou a criação extensiva e se tornou berçário de gado Angus, raça em alta no Brasil. Produtores rurais do Paraná que sofreram incêndios terão que registrar boletim de ocorrência e assinar termo de reparação ambiental. A dura vida no campo é narrada com humor e alegria pela jovem influencer que ajuda os pais desde pequena na propriedade da família. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Prejuízo para o Brasil, exportadores e produtores de café. Parte da produção que deveria ser exportada não segue para o destino por problemas nos portos, como mostra a reportagem de Thiago Dantas. A exportação de café brasileira enfrenta desafios preocupantes. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, mais de 2 milhões de sacas, o equivalente a 6.529 contêineres, deixaram de ser embarcados até setembro deste ano, gerando um impacto financeiro bilionário. Os atrasos nas escalas de navios são a principal causa do problema, com 84% das embarcações registrando atrasos no Porto de Santos, o maior exportador de café do país. Pela regra atual, os armadores estabelecem a prioridade para as cargas. As cargas com maior valor agregado, elas têm preferência em suas agendas, o que faz com que o café fique considerado como uma carga de menor valor agregado do ponto de vista econômico-financeiro para os armadores. E o Porto está procurando entender essa operação desde o pé do café até a carga no navio. Nesse momento nós temos um técnico do Porto entendendo e buscando uma solução de regulamentação para que obrigue o armador a estabelecer prioridade para outras cargas, independentemente do valor agregado financeiro. Em setembro, 69% dos navios sofreram alterações de escala ou atrasos nos principais portos exportadores de café, como Santos e Rio de Janeiro. Somente em Santos, alguns navios chegaram a esperar até 38 dias para iniciar o embarque, o que compromete diretamente a cadeia de exportação e gera prejuízos para os produtores e exportadores. E nós temos diversos impactos em toda a cadeia da cafeicultura brasileira. O primeiro deles, o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Portanto, ao deixar de embarcar 2,1 milhão de sacas, deixamos de registrar na balança comercial do país 580 milhões de dólares, cerca de 3,2 bilhões de reais que deixaram de entrar nas transações comerciais do país e, consequentemente, levou o menor repasse do preço FOB da exportação para o produtor. O segundo aspecto refere-se à adição de despesas logísticas decorrentes da contratação de serviços de pré-stacking, detations, armazenagens adicionais e gate antecipado, que, segundo pesquisa apurada pelo Secafé com 28 empresas, que representam 77% dos embarques de café, verificou o montante de 5,9 milhões de reais por conta da contratação desses serviços. Além dos atrasos, outro problema é a emissão de certificados fitossanitários, que também enfrenta dificuldades com as mudanças de escalas dos navios. Isso tem causado mais prejuízos e complicações para os exportadores, que precisam arcar com os custos extras para garantir os embarques. São números preocupantes porque o Brasil é o maior exportador de café do mundo, por conta de toda a sua qualidade, toda a sua diversidade de origem, por sua sustentabilidade, e esse cenário logístico é desafiador e carecemos que as autoridades públicas
busquem ter a conscientização desse cenário, que busquem o diálogo com todos os elos da cadeia, com o objetivo de buscar soluções que evitem a adição desses prejuízos ao comércio de café no Brasil. Apesar dos desafios, os exportadores continuam comprometidos em atender a demanda internacional. Em setembro, o Brasil exportou 4.400.000 sacas de café, o maior volume já registrado para o mês. A expectativa é que, com investimentos em infraestrutura e melhorias nos processos logísticos, o Brasil possa reduzir esses gargalos e fortalecer sua posição no mercado global de café. Desde pequena, ela ajuda os pais com o gado de leite e a agricultura. Por conta disso, até sofreu bullying na escola. Agora é uma influencer do campo que faz sucesso e já negocia contratos que beneficiam a propriedade da família. Conheça a história da jovem agricultora catarinense que brilha na internet. É aqui na comunidade do Pinhalzinho, em Mirim Doce, onde mora a Nayana, essa jovem de 22 anos que hoje divide a rotina entre o agro e o digital. Isso porque nos últimos 2 meses ela viu o número de seguidores crescer rapidamente nas redes sociais. O motivo são os conteúdos, que mostram um pouquinho da realidade e brincam com o dia a dia na roça. Desde que eu nasci, eu tô no meio das vacas. Apenas não postava, né? Pelo fato de ter aquele receio, aquela vergonha, né? Mas sempre ajudei o pai e a mãe no leite. Como eu sempre falo, de manhã eu sempre fico nos meus negócios social media, mas de tarde eu sempre ajudo o pai e a mãe. Tanto que o pai tá na arrozeira e daí eu vou lá auxiliar a mãe, porque é uma peleia, né? Só quem tá nesse ramo para entender o que realmente eu tô falando. Mas é assim, sempre final de semana também ajudo. E é aquela coisa, né? Quando um quer sair, o outro tem que ficar, né? A ideia surgiu para impulsionar a profissão. A Nayana atua como social media e viu na rotina da propriedade uma forma de engajar o público online. Mas ela ficou com receio na hora de começar. Quer que eu te ajude? Não, é de boa. E é um lugar sujo e fedorento, quem não é acostumado, tu estranha. E quando eu comecei a gravar, eu fiquei meio assim, meu Deus. Porque uma vez eu já fazia vídeo pro YouTube. E eu fui muito julgada na escola. A gente era mais novo e acho que eu fiquei com aquilo na cabeça. E daí, como era sujo, eu pensei, meu Deus, será que eu devo postar? Será que vai ter crítica? A ideia deu certo e hoje milhares de seguidores acompanham as publicações, seja no Instagram, Facebook ou TikTok. Apesar de ser recente, a iniciativa já vem rendendo parcerias. Vão adubar todas as arrozeiras do meu pai, a parte de milho, só para mim estar divulgando o trabalho deles. E se você for pagar, é caro. Por exemplo, o nosso milho, meu pai já plantou, não tem, né, como tu retornar. E eu, com esse meu trabalho, me trazendo cliente, que eu estou tendo muito orçamento para mandar, fechando cliente, tá me ajudando muito no meu negócio, e acaba ajudando meu pai e minha mãe. Os pais, inclusive, entraram na brincadeira e até aparecem em alguns vídeos. Ô pai, tu sabe que a mãe só vai deixar nós sair depois que nós terminar o serviço, né? Vamos dar então. Então vamos. Vamos dar. Não é que eles aparecem tanto, né? Eu tento pegar de relampeio, assim, de vez em quando, porque... Por exemplo, o meu pai deu certo que foi lá, gravamos um videozinho, mas tipo, ele não gosta de aparecer tanto, né? Mas estamos até pensando em fazer outro videozinho aí, teve bastante alcance. A mãe aparece também, mas é bem de boa, assim, sabe? Eles aceitam. No começo ficaram meio assim, né? Mas aceitaram bem de boa, sim, apoiaram bem tranquilo. Seja na hora de colocar a mão na massa aqui na propriedade ou criar conteúdo para a internet, a Nayana vem dando exemplo de criatividade e muita força de vontade. Se crescer, que ótimo, né? Sempre poder estar ajudando. Mesma coisa, o pessoal aqui que mora por aqui, eu sempre tento ajudar. Eu penso assim, uma mão de via dupla. Se me ajuda, eu ajudo também. Ô compadre, você sabia que o segredo dessa vida é beleza e paciência? Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Veja a seguir no Agrocultura. Proprietários rurais do Paraná que sofreram incêndios terão que fazer boletim na polícia e reparação ambiental. Fazenda abandona a pecuária extensiva e se torna berçário de gado Angus.
Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Paraná quer boletim de ocorrência e restauração ambiental para propriedades que sofreram incêndio. A portaria dá o prazo de 90 dias a proprietários de imóveis rurais que foram atingidos por incêndios florestais acidentais ou criminosos para relatarem os danos ambientais ocorridos com registro de boletim de ocorrência junto à polícia. A medida permite um controle maior das ocorrências no estado por parte do Instituto Água e Terra. Nós vamos identificar essa supressão com a utilização de fogo. Agora, se ela foi uma situação que foi causada por um incêndio acidental, né, que atingiu a propriedade dele, ele tomando essas ações, essas atitudes de fazer o boletim de ocorrência, ele está diminuindo, está mitigando os danos que podem ser feitos contra ele. Conforme o IAT, o proprietário deverá informar as causas ou suspeitas do incêndio, como e onde ocorreu e os danos causados à área. Na sequência, ele tem 15 dias para apresentar o boletim de ocorrência ao núcleo do órgão, na região onde a propriedade está localizada, para assinatura de termo de compromisso de reparação de dano ambiental. Essas áreas têm que ser restauradas, né? Elas têm que ser recuperadas. E o IAT não quer que ele mude as características dessa área, ou seja, que ele não faça o uso alternativo desse solo, não se aproveite desse fogo para mudar as características. Veja agora outras notícias do campo. Propriedade deixa pecuária extensiva e se torna berçário de terneiros. Bezerros, na linguagem do sul, de gado Angus, em Santa Catarina. É na parte serrana da Itoupava, no limite entre Rio do Sul e Presidente Getúlio, que a Renate se dedica à criação de terneiros, a maioria da raça Angus. Essa é a Fazenda Santana, hoje gerenciada por ela e pelo marido. Dos 200 hectares da propriedade, 75 são destinados à criação de gado. Apesar de não morar na fazenda, a pecuarista está presente aqui todos os dias para acompanhar de perto cada processo da criação dos animais. Hoje aqui a minha função é ser, além de proprietária com o meu esposo, né, que a gente assumiu aí a sucessão da minha sogra, da dona Edina Pamplona, e anteriormente seu Lauro e a dona Ana, eu cuido do todo. Eu cuido de todos os animais, eu faço a gestão do pessoal e eu estou aqui todos os dias, de manhã até a última normalmente a sair. Existe um ditado que diz: o olho do dono é que engorda o boi, né? E a gente, quando assumiu a fazenda, estava aí com seus 50 animais, né? E hoje a gente está chegando aos 300. A família mantém na fazenda gado das raças Senepol e Hereford. Mas do Senepol, eles já estão transferindo genética para um criador parceiro. A ideia é focar no Angus mesmo, por conta da melhor adaptação dos animais ao clima da parte alta do município, além da boa procura pela carne. Como é serra, como é alto, a gente procura criar animais mais adaptados à região do frio, né? Em que hoje o Angus ele é mundialmente, né, comercializado. Eu acho que é a carne do momento, né? Não que as outras não sejam boas, mas... E é um gado muito bom de lidar, um gado manso, então por isso a gente escolheu o Angus, né? Aqui onde nós estamos é a maternidade, o chamado berçário. Só neste lote são 26 vacas com as crias. Os terneiros ficam aqui então até completarem entre 6 e 7 meses e aí são apartados para serem vendidos em leilões. Então, a gente trabalha com cria, né? A reprodução de terneiros para venda em leilão. E além das vacas que eu tenho para mim aqui na fazenda, que a gente usa como nossas matrizes, a gente ainda faz a recria de novilhas até a idade de prenhez. A gente daí emprenha elas com sêmens hoje muito conhecidos no mercado de touros, né? Comerciais. E aí depois a gente vende elas prenha nos leilões, principalmente em Lages, que a gente é sócio de Lages já para isso, né? Que aí lá a gente tem um mercado muito grande do gado de corte, né? Para a Renate, o maior desafio foi se colocar no mercado. A gente teve um desafio meio grande há uns 2 anos atrás de se colocar no mercado, né? Então para nós, até que você consegue se colocar no mercado, e isso só consegue com genética, com boa manejo e boa alimentação dos animais. Então, esse é o maior desafio, foi se colocar no mercado, né? Hoje a gente é parceiro do grupo AM, que é um grupo de amigos, sócios,
que produzem animais para vender nesse leilão dele, que é um leilão específico do Grupo AM, né? E além da criação de gado, atividade que faz com gosto, a Renate se dedica a uma outra paixão aqui, os cavalos quarto de milha. Eu adquiri agora faz um tempinho uma fêmea com meu tio do Aras lá de Pouso Redondo, da Amendoeira, e sempre foi meu sonho, né? Comprar uma égua deles lá. Até hoje ela já vai para a segunda cria dela e agora a gente está aos pouquinhos começando também a parte de reprodução de cavalos quarto de milha daí, tá? Então assim, os produtos vão ser todos também vendidos, daí provavelmente em leilão também. É o meu hobby, na verdade é o meu xodó. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias da Metsul Meteorologia do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. O mês de novembro tende a ter aí uma evolução desse resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial e estamos no limite de duas condições. Pode ser que haja uma declaração oficial de um laninha fraco que vai muito rapidamente se dissipar, provavelmente já em janeiro, ou a tendência, que é o que a Metsul acredita, que a gente fica no limite de uma neutralidade de frio, ou seja, o Oceano Pacífico continua frio, mas ainda em condições de neutralidade climática, como já vem acontecendo ao longo desta primavera. Com relação à chuva, esse é o período em que a chuva aumenta entre o centro-oeste e o sudeste. E atenção, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, sobretudo ali Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, essas são as regiões no Brasil que deverão ter chuva mais acima da média, com desvio positivo, que a gente chama tecnicamente. Então são regiões que podem ter uma alta frequência de chuva, de tempestades, vai repor a umidade do solo, dos mananciais. Paraná também está dentro da área que pode receber volumes significativos de precipitação ao longo de novembro, e é o período também em que esquenta mais, então os temporais serão frequentes e há risco de transtorno, sobretudo em áreas urbanas, com alagamentos, esses transtornos gerados pela frequência mais alta dos temporais. Mato Piba mais seco, a gente vê que a primeira semana de novembro de 4 a 11, a segunda semana a chuva até entra um pouco mais no Nordeste, mas já na terceira semana, vejam como seca o Nordeste, na quarta semana é parecido, e a chuva realmente ela fica nesse eixo aqui, principalmente Centro-Oeste, Sudeste, Santa Catarina e Paraná, com tendência de chuva mais acima da média. E com relação à temperatura, o que a gente já tem verificado aí nos últimos meses, é um padrão de temperatura mais alto do que o normal. A temperatura no Brasil tem se apresentado mais elevada do que a média, isso é uma tendência até mundial, e é o que a gente vai verificar ao longo do mês de novembro. O que isso significa? Significa combustível para formar tempestades, temporais, com vento, com raios, com queda de granizo, como a gente viu ao longo dos últimos meses, mas com um potencial maior na primavera, por ser um período de transição, de maior contraste térmico. Algumas frentes frias vão cruzar o Brasil, trazendo um ar mais ameno, gerando esse contraste e elevando o risco, então, para tempestades. Então, é um período realmente de alta frequência de temporais. A média mensal de São Paulo já aumenta. Tipicamente chove mais em São Paulo, mas o interior pode ter chuva acima da média e, infelizmente, isso traz risco de transtornos. Veja a seguir no Agrocultura. Mulheres do agro responsáveis por quase metade da produção de alimentos no país têm festa de gala e premiação em São Paulo. Nós voltamos já. Uma legião de mulheres se reuniu em São Paulo para discutir a importância da mulher produtora rural para o agronegócio no Brasil e no mundo. O Congresso Nacional das Mulheres do Agro é um dos eventos mais importantes do setor no país. O repórter Bruno Faustino mostra pra gente como foi. Elas são muitas, muitas mesmo. Dezenas, centenas, milhares de mulheres. E elas vieram de todo o Brasil. Eu sou de Perdões, Perdões que estão localizados no sul de Minas. Sou professora e pesquisadora do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Bom Sucesso, também localizado na região do sul de Minas. E faço um trabalho voluntário
a nível de todo o Brasil, né, na Aliança Internacional das Mulheres do Café do Brasil, onde estou como diretora de pesquisa e sustentabilidade. Eu sou Mariana Granelli e eu sou de Charqueada, no interior de São Paulo, do lado de Piracicaba. Tenho 29 anos e sou advogada. Trabalho no agro, na cultura de cana-de-açúcar. Cada uma com a sua história, sua ligação com o campo, com a terra. Eu me formei em agronomia em 2006. Em 2012, quando eu ingressei no Instituto Federal, né, eu ingressei na vaga de sistemas agroflorestais e eu tenho o maior orgulho de contar que a minha tese foi uma das primeiras no Brasil a estudar a temática de sistemas agroflorestais com café. Inicialmente eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar com agro, mas a minha família vem historicamente do agronegócio e, na verdade, eu morava um ano atrás, que agora eu mudei, mas eu morava dentro da fazenda, a 300 metros da usina. Então a minha vida sempre foi dentro da fazenda, sempre foi campo, sempre foi usina, acompanhamento de agroindústria. Então a minha história com o agro é desde que eu nasci ali. No Brasil e em muitos outros países em desenvolvimento, as mulheres rurais são responsáveis por 45% da produção de alimentos. Os dados são da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e por isso elas estão aqui, reunidas no maior congresso de mulheres do agronegócio, realizado em São Paulo. É a minha primeira vez, né, nesse evento, então assim, eu cheguei faz pouco tempo, o que eu vi, a minha primeira impressão é um evento extremamente organizado. Gostei muito da disposição, de que ficou os stands, tanto que é chamativo, né, e é gostoso de estar rodando por eles. Eu cheguei ao meu primeiro ano, eu estou simplesmente encantada com o espaço, com a organização. Eu estou assim, muito realmente surpresa, eu não imaginava que eu fosse encontrar esse evento tão grande. E elas estão atentas às mudanças que o agronegócio vem passando nos últimos anos, principalmente ao recado que o planeta vem mandando. Falamos tanto de sustentabilidade, termos um agro cada vez mais sustentável, ter foco em agricultura regenerativa, e estar aqui hoje é uma oportunidade de conhecer essas histórias e, por meio delas, inspirar outras mulheres a construírem as suas histórias dentro do agro brasileiro e, por meio disso, contribuir como companhia para que a gente consiga construir uma sociedade mais equânime e aproximar a mulher do campo de uma mulher da cidade. O ponto alto desse evento é a entrega do 7º Prêmio Mulheres do Agro, um reconhecimento a produtoras, cooperadas, empresárias e também executivas de destaque do agronegócio brasileiro. O Prêmio Mulheres do Agro é uma oportunidade incrível que a gente tem de conhecer histórias reais de mulheres que estão à frente de pequenas, médias e grandes propriedades rurais e estão na vanguarda de práticas de ESG. Este ano, o anúncio das vencedoras teve transmissão ao vivo pela internet. O prêmio é de fato uma oportunidade da gente poder reconhecer as mulheres do agro, né? Então o Congresso nos dá o espaço de fazer este prêmio para as mulheres, que está 100% conectado com as nossas estratégias e os nossos programas de fomentar a ciência, a capacitação às mulheres do agro. Nesse prêmio tivemos aí uma faixa etária de inscritas entre 19 e 67 anos. Olha que incrível a faixa etária que tivemos de inscritas aqui no prêmio. E tivemos também aí um acréscimo de um aumento de 26,5% aí em percentual de pequenas produtoras. Isso é muito importante, poder reconhecer os nossos pequenos produtores ao redor do Brasil. Mas será que elas vão parar por aqui? O que mais elas querem do agronegócio brasileiro? Eu gostaria e eu espero que tenha mais pesquisa para a gente conseguir ter rentabilidade, conseguirmos ter
produções mais eficientes, produções mais sustentáveis. Isso tudo vem de pesquisa. Todas nós que participamos podemos tirar, primeiro, avaliar aquilo que a gente faz, pegar aquilo que se tem de melhor e poder fazer essa transferência. Então a gente consegue, nesse cenário do Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, levar grandes referências. Eu acho que é muito importante a gente ter esse encontro para poder conversar, trocar ideias, eu acho, e a mulher é muito participativa nesse sentido. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.